Bom dia, feliz sábado, com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos com o propósito de levar a cada um de vocês e até para mim mesmo os ensinamentos do nosso Pai Celestial. Nós estamos vendo e estamos também vivendo um momento crítico do nosso mundo. Estamos presenciando e até de alguma maneira sendo vítima de tudo que está acontecendo nesse mundo. E infelizmente, o que acontece? Nós estamos vendo, sabendo que tem irmãos, tem pessoas que ainda não estão preparados ou não estão se preparando para viver os momentos dos eventos finais. Sabemos que tudo isso que está acontecendo é algo que já foi predito no passado, que seriam sinais da volta de Cristo. Eu, particularmente, eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus está muito próximo. Quando nós paramos, vivenciamos, nós temos a certeza que nada disso que está acontecendo é por acaso, nada. Tudo tem um porquê, e o grande porquê é a certeza que Jesus está chegando. E me preocupando nisso, eu trouxe algo para nós conversarmos de manhã, que é algo que nos preocupa. Infelizmente, muitos estão se deixando ser vítima desse mal, o qual nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas antes de nós começarmos propriamente de falar sobre esse mal, nós vamos curvar nossa fronte mais uma vez para falarmos com o Pai, porque nós vamos manusear a palavra de Deus. Querido Deus, mais uma vez somos gratos por essa oportunidade de podermos sermos agraciados pelas Tuas palavras, pelas Tuas orientações, com o único propósito de nos edificarmos e nos prepararmos para um dia muito em breve estarmos contigo e vivermos contigo eternamente. Perdoa nossos erros, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Irmão, que mal é esse? É aquilo que nós conhecemos como o sono espiritual. E através desse sono espiritual, nós estamos vendo que um grande número, infelizmente, um grande número de irmãos, amigos, estão se deixando levar pelo desânimo. Até algumas vezes perdendo a credibilidade na palavra de Deus. E outras vezes duvidando, será que é verdade? Será que tudo isso que está acontecendo é fato? Fato esse o quê? Que
que são os sinais da volta de Cristo? Eu acredito que muitos, infelizmente, não estão mais indo à igreja porque se deixaram ser contaminados por esse mal. Porque eu acho que já não acredita mais que Deus possa livrá-los, que Deus possa encaminhar, entesourar a nossa vida espiritual, fortalecendo, para que nós muito em breve possamos encontrá-lo no céu e viver com Ele eternamente. Infelizmente, muitos estão dizendo: eu já não acredito em mais nada. E quando ele fala não acredito em mais nada, ele está incluindo quem? O nosso Pai Celestial. E aí vem a grande pergunta: o que eu devo fazer para que eu não seja contaminado por esse mal? Existe algum remédio ou alguns remédios em que eu possa, assim, me alimentar e não me deixar ser vítima desse mal? A lição dessa semana, passada pelo Kleber, e com certeza estudado por cada um de vocês, mostrou o quanto nós precisamos estarmos alicerçados na palavra de Deus. Quanto mais precisamos estarmos alicerçados no amor de Deus. Mas infelizmente, muitos estão se deixando ser vítimas. Eu escrevi aqui algumas coisas só para nós termos uma linha de direção dentro desse desenvolvimento da praticidade desse mal. Fiz aqui algumas perguntas. Por exemplo, você já se sentiu derrotado alguma vez? Já fracassou no vestibular? Na escola? Não conseguiu aquela vaga no emprego que tanto tempo você aguardava? Você perdeu aquela namorada, aquela pessoa amada que tanto você queria ela do seu lado, ou ele? O seu casamento, como é que está? Está bacana? Está fragmentado? Está doente? Você tem alguma enfermidade e sabe que não tem cura, está se sentindo derrotado? A sensação de ser um perdedor ou um derrotado é frustrante, extremamente desagradável. Mas o inverso, como é bom, é ser um vitorioso. Irmãos, e a vitória ela só vem de quem? De Cristo Jesus, do nosso Pai Celestial. Esses pontos que eu aqui pontuei, eles são passíveis de ser notórios em cada um de nós. Quem aqui nunca viveu uma situação dessa? Quem aqui nunca de repente pensou, vou largar tudo? Quem aqui já fez aquela afirmativa, poxa vida, nada que eu faço dá certo? Então é complicado. E com isso ele vai causando o quê? Uma doença ruim. Mas graças ao bom Deus, nós temos vários remédios. Remédios esses que são as orientações, os pontos fortes
que vão e que certamente vêm nos fortalecer. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 3:21. Alguém abrindo pode ler para nós, por favor? Obrigado, irmã. Olha que coisa fantástica. Precisa de algo mais estimulante do que essa afirmativa quando ele diz: ao vencedor lhe darei o quê? O direito de sentar com quem? Nada mais, nada menos com o Pai Celestial. Sabe, irmão, essa é a promessa de Deus para mim, para você, para todos nós, para todos aqueles que de repente se deixam ser titubeados, se deixam ser levados por pensamentos minúsculos. Não tem como, quando Deus ele fala comigo, com você, olha, continue, não abaixe a cabeça, levante a cabeça, olhe para o alto, porque eu estou lhe dando o direito de amanhã você sentar comigo. E o que é para você sentar ao lado do próprio Deus? Para mim, é tudo na vida que eu mais quero. E eu tenho certeza que é tudo isso que vocês querem. Poder, no sábado, no céu, está o próprio Jesus ao seu lado. Meu Deus, é algo fantástico, extraordinário. A vida do cristão é uma caminhada rumo aonde? Para onde? Para o céu. A vida de cada um de nós, irmãos, enquanto aqui estivermos vivendo, nunca poderemos deixarmos ser levados para outro pensamento que não seja rumo a Canaã celestial. O inimigo, nós estamos vendo que o inimigo ele não está dormindo. Nós estamos vendo que o inimigo cada vez ele está mais o quê? Feroz. O inimigo cada vez mais ele vai tentar fazer com que essa igreja cada vez mais fique vazia. Ele vai tentar fazer com que essa igreja cada vez mais não tenha sentido. Mas graças a Deus que ele só vai tentar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui nesse momento representamos quem? Filhos de Deus. E quando assim nós estamos, como estamos agora nesse momento, aqui presentes, reunidos, como irmãos, como família de Deus, essa igreja, em dia muito em breve, ela vai estar abarrotada de pessoas que nunca se deixaram ser levado pelas artimanhas do inimigo. Eu coloquei aqui assim: todas as nossas crenças e teóricas, nossas práticas, devem estar focadas na realidade da vida eterna. Vamos ler 1 Coríntios 15, 19. O que é que fala aí? Olha a advertência nesse versículo, nessa passagem. 1 Coríntios 15, 19. Olha aí que coisa maravilhosa. Somos mais o quê? Não é isso? Então diz aqui assim, ó, e tudo que deveria ser a vida espiritual, ele perde o quê? Ele perde sentido.
Porque é fato, irmãos. É como diz aqui, se nós não ficarmos focados dentro da orientação, dentro daquilo que é o correto para nós, daqui a pouco tudo vai perdendo o quê? Sentido. Sabe, por que nós estamos aqui? Não é isso? Diz mais ainda aqui, ó. A realidade deste mundo pode trazer muitos desânimos e muitas vezes a perspectiva errada sobre o que é cristianismo. Pode nos roubar o verdadeiro sentido da vida cristã. Quando isso acontece, o cristão tem apenas dois caminhos possíveis. Primeiro, ou ele vai suportar e superar o desânimo, retornando à vida cristã, né? Ou vai esfriar definitivamente. E aí é o grande perigo. Ele esfriou definitivamente, ele vai entrar numa coisa que chama-se apostasia. E acabou. Irmãos, é algo que o inimigo quer para os filhos de Deus. Que ele esfria. Que ele vá para outra fileira, a fileira dele. O inimigo, ele não quer que os filhos de Deus se fortalecem. Pelo contrário. Mas nós temos que ter isso em mente no nosso coração. Estejamos que estejamos passando, mas nunca deixar de olhar para o alto. Nunca, irmãos. Porque é de lá que vem a nossa sobrevivência. É do alto que vem a nossa força. É do alto que vem a nossa sabedoria. É do alto que vem o nosso entendimento. E é do alto que vem a nossa vitória. É do alto. É de Deus. É que vem a nossa vitória. Porque se assim, se ficarmos andando que nem tamanduá, como é que tamanduá anda? Ele só anda com a cabeça virada para o chão procurando o quê? Formiga. Infelizmente, muitos estão andando como tamanduá, procurando a solução do problema dele olhando para o chão. E do chão ele vai encontrar N coisas, menos a sabedoria para resolver e passar por aquele momento que ele está passando. Quando isso acontece, o cristão tem apenas dois caminhos, né? Ou ele se perde, ou ele se fortalece. E quando ele se perde, é aquilo que eu falei, é sinal da apostasia. E aí, perdeu. Vamos ler 2 Pedro 2:22. 2 Pedro 2:22. Vamos ler 2 Pedro 2, 20, 21 e 22, por favor.
Obrigado, Cano. Essa é a condição daquele que pensou, se deixou ser levado e aí vai sentir igualzinho isso aí. Tu dá o banho na porca, tá bonitinho, mas ela sente necessidade de quê? Da lama. O cachorro, a mesma coisa. Sabe, irmãos? E tudo isso é porque você, quando teve a oportunidade de você voltar ao ser um cristão, não se firmou na rocha. O pecado ficou ainda dentro do seu coração. A sua mente ainda ficou contaminada. E aí, lamentavelmente, há uma grande tendência de você voltar ao estágio pior. Irmãos, eu não sei se alguém um dia saiu e voltou. Mas a experiência que eu tenho de amigos e irmãos que saíram e tiveram uma grandes empecilhos para não voltarem. Exemplo, eram convidadas a ir à igreja, estavam determinadas, mas em cima do laço alguém dizia, ó, tenho isso, tenho aquilo, pronto. Como ele não estava firme, ele tendenciou a fazer o quê? A desviar. E aí uma vez eu falei com uma pessoa, falei, meu irmão, se você não bater o pé e determinar a entrega da sua vida nas mãos de Deus, você vai ficar que nem ping-pong, bate pé, mas você tem uma hora que você vai ter que parar. E eu espero em Deus que você pare no lugar certo, que é aos pés ao pé da cruz. Inimigo, eu vou sempre dizer isso. Ontem eu estava falando com uma pessoa. O inimigo, ele está mordido. O inimigo, ele está fazendo de tudo, ou quase tudo possível, para tentar esfriar o nosso coração. O meu, o seu, de outros. Sabe, irmãos, vir à igreja é algo fantástico, é maravilhoso. É essencial nós estarmos aqui, reunidos como irmãos e famílias. Mas isso não basta, e eu vou mostrar isso para vocês. Só vir à igreja não basta. Ontem eu estava falando com uma pessoa, mas eu acredito em Deus, eu vou à igreja, mas isso não basta. Que na verdade nós temos que nos vestir da couraça de Deus. O que é a couraça de Deus? Nós temos que estarmos sempre nos alimentando dos ensinamentos do nosso Pai Celestial. Eu coloquei aqui, ó. Não é por acaso que uma pessoa perde o gosto com as coisas relacionadas à vida espiritual. Conhecer as causas e saber como evitá-las é um passo importante na retomada da alegria de ser um cristão. Essa semana eu estava em casa meditando até na minha vida, né? Como está? E eu cheguei a uma conclusão, e é verdade, sabe, irmãos? Muitas vezes nós culpamos pessoas pelos nossos fracassos. Ou até mesmo culpamos alguém pelas nossas derrotas. Ou até mesmo culpamos o inimigo. Isso é coisa do inimigo. Sabe, irmãos? Na verdade, cada um de nós somos culpados por aquilo que vivemos.
Porque no dia que nós assim colocarmos como firmamento dentro de nós, eu não vou fazer mais isso, em nome de Jesus, você não vai fazer não. A escolha é nossa. Por isso Deus deu a nós uma coisa que chama-se o quê? O livre-arbítrio. Tem dia assim que eu acordo assim meio para baixo, caramba, mas isso é normal, até porque nós estamos vivendo num mundo que malvado, contaminado. Mas se eu permitir que esse meu mal-estar, esse espírito ruim esteja dentro de mim, eu vou cair. E é aquela hora que eu tenho que falar, opa, está tudo errado. E aí eu tenho que trocar o meu linguajar. Eu hoje estou meio desanimado. Não, eu hoje estou alegre. Eu hoje estou feliz, porque eu tenho Jesus do meu lado. Sabe, irmão, é assim que nós temos que viver. Nesses tempos finais, é assim que nós temos que viver e ter a certeza que nós estamos andando lado a lado com Jesus e vice-versa, que Ele está ao nosso lado. Porque se assim não fizermos, irmãos, nós poderemos sermos mais uma vítima do adversário. Aí eu coloquei aqui alguns tópicos. Por exemplo, o que é a falta de devoção pessoal? A principal causa do esfriamento espiritual é a falta da comunhão, é a falta da comunhão diária com Deus. Quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós manuseamos, estudamos a palavra de Deus? Quantas vezes falamos de Jesus para outras pessoas? Então o que acontece? Não tem jeito. Nós temos aí o estudo bíblico. Será que eu todo dia tenho alegria e prazer no meu coração de abrir o estudo e estudar todos os dias? Esse trimestre aí que está terminando, foi assim algo fantástico. Então o que acontece? Quando assim nós nos envolvemos ou nos deixamos de ser envolvidos, né? Por esses pontos, o estudo, a oração, a palavra de Deus, relacionamento com as pessoas, amigos, poderemos até ser tentados, mas vencidos, ou melhor, derrotados nunca, porque o inimigo não vai nos vencer. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos, praticamos, estudamos, ele está no nosso subconsciente. E naquela hora que eu tiver que decidir em que linha que eu vou andar, com certeza, eu não vou titubear e vou andar naquela linha que vai me levar para o céu. Um outro ponto que eu coloquei aqui, irmãos, perspectiva errada quanto à vida cristã. O que é isso? Um fator que é a causa do desânimo de muitos cristãos é uma perspectiva errada sobre o que é ser um cristão. Muitas pessoas aceitam o cristianismo porque ouviram dizer que nunca mais terão necessidades, doença, vai arrumar namorada, vai arrumar esposa, não é verdade? Nunca mais vai ter dores. E essa é a realidade? A ilusão das riquezas se tornou o discurso de muitos pastores, e nós sabemos disso.
Curas e milagres se tornaram o único atrativo de muitas igrejas, e muitas pessoas têm sido enganadas por esses líderes. A teologia da prosperidade transformou púlpitos em balcões de negócios. Olha, irmãos, que coisa terrível. E nós sabemos disso. Muitos líderes estão dizendo isso. Meu irmão, o que está acontecendo com a tua vida? Vai para a igreja, lá tu vai encontrar isso. E aí o que acontece? Ele vai encontrar? Não. Ele vai fazer o quê? Vai entrar por aquela porta e vai sair direto também por aquela porta. E aí alguém diz assim, poxa, o cara diz que ele é cristão, me falou para mim ir para a igreja, eu fui lá, não aconteceu nada. Mas não vai acontecer nunca. Porque o nosso propósito, o propósito do cristão, é quando nós estamos vindo para a igreja para o encontro com o Senhor, para o nosso fortalecimento. Não é isso? Nós estamos aqui para isso, para compartilharmos com nossos irmãos a vida cristã. Eu tenho um irmão, amigo, que alguns aqui conhecem, já vem aqui várias vezes, é desbravador. E ontem eu liguei para ele, e aí eu perguntei, e aí rapaz, como é que você está? E pô, já marcamos um encontro algumas vezes, é líder, para a gente conversar. E aí rapaz, você sumiu, o que aconteceu? Ah, Paulo, eu estou deprê. Eu falei, caramba. E a tua fé, irmão? Porque eu quero entender, Paulo, eu quero entender, porque quando você consegue chegar nesse estágio, porque você já não está acreditando em algo melhor. Paulo, eu estou deprê, eu estou muito triste com tudo que está acontecendo. Irmãos, eu estou triste também com muito que está acontecendo. Eu estou triste quando eu vejo na televisão, que eu quase não assisto mais, a quantidade de pessoas que estão morrendo por esse vírus. Mas eu também fico muito triste por aqueles familiares, aquelas pessoas que perderam familiares, parentes, amigos. Mas o que eu tenho que fazer? É cair em depressão? Não, eu tenho que me fortalecer para poder fortalecer a outras pessoas como se livrar desse mal. E como se livrar desse mal? É apresentando a eles ou a elas o Jesus, o nosso grande Salvador. Porque Ele é o médico dos médicos. Então, eu até hoje vou sair daqui, vou ligar para ele, amigo, estou indo na tua casa. Não, eu estou indo na tua casa. Porque nós não podemos deixar o nosso irmão cair no deprê. Nós temos que levar algo para ele, levantá-lo, dizer para ele, meu irmão, levanta a cabeça, olha ali, olha a linha, olha o caminho, olha para o céu, cara. Então, outro, falta de mudanças de hábito. O cristianismo não é uma teoria. A conversão é mais que uma convicção, é uma virada total de hábitos e crenças. É aquilo que eu estou falando. Irmãos, o que você está fazendo para viver uma comunhão com Deus? A palavra de Deus, ela abre, quando aberta, ela mostra para nós N situações. Cabe a você o quê? Decidir seguir. Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês. Eu coloquei uma determinação em mim. Não bebo mais refrigerante. Ponto, acabou.
não quero mais beber. Que esse já vi que ele é o quê? Nocivo ao meu corpo. O que é o nosso corpo? É o templo do Espírito Santo. Até minha filha, pai, você que adorava uma Coca-Cola, não quero mais. Agora eu vou para o restaurante, o que tu quer? Água. Acabou, cara. Eu acho que se nós sabemos como chegar ao céu, como um dia ter o privilégio de sentar ao lado de Deus no céu, e eu sei que para isso eu tenho que abrir mão de N pontos, o que eu tenho que fazer? É tornar isso hábito na minha vida. Então eu não quero. Então nós como cristãos sabemos o que é agradável e não agradável aos olhos de Deus. E aí vem aquela pergunta: o que você está fazendo para mudar esses hábitos? Deus, Ele faz a parte dele. A outra parte cabe a quem? A cada um de nós seguirmos a orientação dele. Muitos aceitam o cristianismo intelectualmente, mas não exercitam os ensinamentos de Jesus. As práticas não mudam e a alma permanece como antes. Coloquei outra coisa aqui, ó. Falta de prática da misericórdia da vida em comunidade. Um dos hábitos do cristianismo é a prática da misericórdia. Envolver-se em programas comunitários, ajudar pessoas de forma altruísta, desinteressada, é combustível poderoso para a vida cristã. Trabalho missionário. Não sei quantos aqui fazem trabalho missionário, mas veja, quando você faz de coração, no final de um trabalho, de um dia, de uma tarde, aquilo é muito para você o quê? Gratificante. Irmão, não existe coisa mais saudável, mais prazeroso, é você chegar na casa de alguém e poder ajudá-lo. Não só ajudar financeiramente, ajudá-lo falando, levando a ele os ensinos do Senhor. Estamos vivendo um momento bem tenebroso. Muitas pessoas estão famintas, não só da palavra de Deus, mas do alimento também material. E aí? Muitos estão hoje, compram uma cesta básica, toma, bacana. Vira as costas e vai embora. Bastou? Totalmente não. O ideal é alimentar materialmente e também alimentar de uma maneira espiritual. É de levar a palavra de Deus. Porque, irmãos, a verdade é que tem muitas pessoas que estão sedentas, querendo ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes tem pessoas que estão se limitando a isso. Então diz que quando assim fazemos a vida de misericórdia, eu coloquei aqui, ó, quem acha que, olha que coloquei aqui, quem acha que a igreja se resume aos horários de culto e não toma partido nas atividades da congregação, logo se sentirá desanimado e não encontrará razões para manter a energia espiritual. Não demorará e estes deixarão certamente o convívio com os irmãos. Sabe, irmão, é muito prazeroso quando nós chegamos aqui à igreja, sábado, quarto, domingo, e encontramos nossos irmãos aqui. Porque cada vez que eu chego aqui, encontro os irmãos aqui, meu coração se alegra, porque eu vejo
que tudo, ainda com tudo que está acontecendo, os irmãos estão firmes. Por outro lado, me entristece quando olho, hoje nem tanto, porque existem motivos, causas, mas quando eu encontro muitos bancos vazios. E aí quando você pega o telefone e liga para aquela pessoa, ô irmão, hoje eu senti falta de você na igreja. Ah, Paulo, estou desanimado, não acredito em mais nada. Isso entristece, porque isso é fruto de alguém que está perdendo o relacionamento com Deus. Ah, Paulo, a vida está ruim, eu já não acredito mais nada, o que o pastor fala já não se escreve, o irmão, meu Deus. Então isso entristece a gente. Então quando a gente vem para a igreja, quando a gente está aqui, a primeira coisa é nos alegrarmos com os irmãos que estão presentes. E de imediato procurar saber, cadê o irmão Renato, cadê o irmão Paulo, cadê o irmão Kleber? Então vamos ligar, o que está acontecendo? Porque muitas vezes eles estão precisando de nós, de um apoio o quê? Espiritual. Irmãos, eu tenho como hábito, eu mando todos os dias mensagens bíblicas para as pessoas. E é texto. Eu não sei se alguém aqui recebe, né? Eu mando, é texto, né? 2 palavras não, é um texto. Tem hora que eu falo assim, não vou nem mandar mais, porque vão falar assim, caramba, o Paulo só sabe falar isso, manda texto. Mas irmãos, graças a bom Deus, a pessoa responde, Paulo, obrigado pela mensagem, porque era tudo isso que eu precisava ouvir agora. Sabe, irmão? Aí o que eu faço? Eu mando uma segunda, logo para atropelar logo. Ontem era 11h30, uma tia de um amigo lá do Rio, que ela está desempregada, está vivendo um momento crítico, aí eu estou tentando ajudá-la. E aí ela me liga, ela chorando. Ô Paulo, pelo amor de Deus, ore por mim, eu já estou desanimado, eu estou isso, estou aquilo e tal. Aí eu, que é isso tal? Falei com ela algumas coisas, mas logo mandei um texto, dizendo a ela o que leva o desânimo, por que o desânimo e a solução do desânimo. Então, irmãos, e isso nos fortalece. É isso que diz a relação com o nosso Deus. A outra coisa que eu coloquei aqui são o estudo de devoção. Livros. Quantos livros você lê? Por exemplo, eu citei aqui, Caminho a Cristo, Conhecer Jesus é Tudo, O Mestre da Sensibilidade. Sabe, irmãos, nessa pandemia aí, está sendo um momento de leitura. Você não pode ir a lugares que está tudo aglomerado. As pessoas, por si só, elas não estão o quê? Respeitando um ao outro. Você vê aí, 7 de setembro, hoje é 19, tem 2 semanas, né? Rio de Janeiro 36, Pernambuco 25, Acre 59, abriu a porteira. O povo por si só, não consciente, pronto, se multiplicou. Sabe, irmãos? Então nós precisamos, nesse momento, já que nós não podemos frequentar certos lugares, é o momento de nós fazermos nosso alimento espiritual. Além da Bíblia, além do estudo, vamos ler um livro. Porque cada vez que a gente abre um livro e se delicia pelas mensagens que ali estão, nós nos fortalecemos. E isso faz com que nós venhamos pensar e pensar mais firme. Qual é o caminho que eu tenho que escolher? E não posso ter dúvida
Porque se eu conheço o caminho que vai me levar a Cristo Jesus, é esse que eu tenho que me firmar. Para finalizar, eu coloquei assim, ó. Procure entender o que Deus quer de você. Busque na sua palavra a verdade com oração e o Espírito Santo vai estar presente na sua vida. Ontem, com essa pessoa que ontem nós conversamos muito, é uma pessoa que ela tem um poder aquisitivo bom, e ela acha por ela ajudar as pessoas, está bem. Ou seja, é o tipo daquela pessoa que acha como é que se diz? Que as boas-aventuranças salva, o gesto dela de caridade salva. E aí eu comecei a falar para ela um monte de coisa que surgiu, N assuntos. Aí eu falei do Espírito Santo. Ela, tu tá louco? Tu é idiota? Espírito Santo não existe. Meu Deus. Aí daqui a pouco teve um outro assunto que eu falei com ela. Eu falei, sabe? Falei com ela, menina, você está se deixando ser induzida, você está se deixando ser levada por inimigo. Inimigo? Quem? Eu falei, o adversário. Porque eu não gosto muito de falar, mas eu tive que falar, o diabo. Se não existe, o diabo somos cada um de nós que somos o diabo. Aí eu falei, parei. Vamos parar, vamos mudar de assunto, porque não tem você como dialogar com esse tipo de pessoa. Então temos que pedir sabedoria a Deus para Ele preparar um melhor momento para nós o quê? Conversarmos. Então, aguardar com fé a volta de Jesus. A maior esperança de cada um de nós como cristão é o retorno do nosso Pai Celestial. Assim ele prometeu aos apóstolos, João 14, 1, 4. Assim a Bíblia reitera diversas vezes. Aí vem aqui um lembrete que eu coloquei. Não devemos colocar nossa esperança neste mundo. Propriedade, saúde e mesmo a paz que este mundo oferece. O que ele oferece é falsa e passageira. Aquele que renova a esperança e crê na promessa da volta de Jesus, não teme esse mundo, tem a paz que o mundo não conhece e consegue viver sempre disposto a servi-lo. Então, irmão, se algum momento você titubear, se algum momento se sentir fragilizado ou fragilizado, por favor, não abaixe sua cabeça. Não permita que mais pensamentos venham interagir a sua mente, sua ideia, seus pensamentos. O desânimo são coisas desse mundo. O desânimo é uma das armadilhas do inimigo. É uma das coisas que ele vai tentar fragmentar cada um de nós. E é o que ele está fazendo muito. E eu peço a Deus, e vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos. Se algum hoje não estão aqui, por essa condição de estarem desanimados, fragmentados, como diz o ditado popular, estou para baixo, vamos orar por eles. Que esses nossos irmãos, não só dessa nossa igreja, mas de todas as igrejas do mundo, que essas pessoas, nesse momento, elas se deixam ser tocadas pelo Espírito Santo. Né? Aquelas outras que nós sabemos que existem razões de saúde que não estão aqui, que também sejam agraciadas e não se deixem ser vítima por esse mal. Ok, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça,
Que Deus nos faça cada vez mais um vencedor em Cristo Jesus. Amém.